Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo nos conformes? Esse vídeo aqui especialmente para essas duas turmas que eu tenho muito apreço, turmas aí do sétimo A, né? E a turma aí do sétimo B. E dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de história, esse conteúdo que é muito bom, história do Brasil, Brasil pré-colonial, Brasil colonial. Nós vamos falar da chegada dos portugueses na América. O que os portugueses encontraram aqui na América? E aí eu começo com a pergunta. Na opinião de vocês, os portugueses descobriram a América? Fica aí pensando aí, depois você vai me responder aí nos comentários, tá? Então nós temos que fazer uma retomada, né? Voltar aí um pouquinho no tempo para compreender como foi essa chegada dos portugueses aqui, o que estava por trás disso tudo, né? Eles chegaram aqui por acaso, eles já sabiam dessas terras. É uma questão que fica em discussão e está em discussão, né? Eu e o professor Leandro fizemos uma videoconferência. Inclusive foi para vocês, eu até sugiro que vocês assistam. É um pouquinho longa, mas vale a pena. Falando a respeito das grandes navegações. E tudo, pessoal, começa com as grandes navegações, né? Iniciadas aí após, né, a Idade Média e no início aí da Idade Moderna. Então, nós temos dois países, duas nações, né? Não falo países porque não eram países ainda. Duas nações que se destacaram, que foram pioneiros aí nas grandes navegações, que foram primeiramente Portugal, né? Posteriormente a Espanha. E o que estava por trás, né, das grandes navegações? O que queriam, né, os portugueses? O que queriam os espanhóis? Veja bem, a Europa está em transformação, em mudança. Nós temos a ascensão de uma classe social, ou seja, uma classe social ela vai ganhando destaque na Europa, que é a classe da burguesia. E a burguesia, ela quer ampliar o comércio, né? Ela quer lucrar cada vez mais e ela vai dar incentivo às grandes navegações. Nós temos por trás também a formação dos estados modernos, o fortalecimento do poder dos reis, que vai influenciar as grandes navegações. Também nós temos a Igreja Católica, que também tem interesse em ampliar, né, a fé cristã. Então, são várias coisas por trás aí das grandes navegações. Ah, professor, mas por que o senhor está falando isso, né? Porque nós temos que buscar lá no início, né? Os portugueses chegaram aqui por acaso, pelo mero acaso. Não, teve todo um contexto aí que fizeram os portugueses, fizeram com que os portugueses chegassem aqui. E por trás disso, né, estão esses interesses aí, interesses religiosos, interesses políticos, interesses econômicos, tá bom, gente? Então vamos lá. Os portugueses, né, em 1500 chegaram aqui em terras brasileiras, né? E o que eles encontraram aqui, né? Eles chegaram aqui e essas terras estavam sem habitantes, tinham habitantes, né? O que aconteceu? Eu quero que você reflita, você pense, se coloque aí no lugar dos portugueses quando avistaram essas terras aqui. E depois eu quero que você também se coloque no lugar dos que estavam aqui, que eram os indígenas. A América aqui, o território brasileiro, pessoal, era habitado por mais, né? Por mais aí de 3 milhões, números aproximados aí entre 3 a 5 milhões, né, de pessoas habitavam aqui a América Portuguesa na chegada lá em 1500. Então, durante muito tempo falou-se em os portugueses descobriram a América, descobriram o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não.
nós não podemos utilizar esse termo descobrimento, porque essa terra aqui ela já era habitada, né? Você descobre uma coisa quando você é o primeiro a chegar ali, primeiro a conhecer aquele local. No caso, não foi o caso dos portugueses aqui. Então, quando eles chegaram aqui, nós temos aqui os indígenas, né? Os portugueses se depararam com povos que tinham, né, uma cultura, costumes, uma organização social e línguas, certo? Então, tudo isso foi encontrado pelos portugueses aqui. E também, ao mesmo tempo que foi encontrado, essa cultura, esses costumes, toda essa organização foi menosprezada pelos portugueses. Certo, pessoal? Então, assim, eu quero falar, né, nessa videoaula um pouquinho a respeito desses povos que aqui estavam. Algumas práticas, né, desses povos aqui. Aí nós temos 4, né, principais grupos linguísticos dos povos indígenas que estavam aqui. Nós temos o grupo linguístico aí dos Tupi, né, os Macru-Gê, os Aruaque e os Caraíba, né? Eram os quatro principais grupos linguísticos, né, que aqui estavam. Por exemplo, os Tupi, os povos Tupi, chamavam o Brasil na época de Pindorama, né, que significava o quê? Terra das palmeiras. Então, vocês imaginam só, né? Os portugueses chegando aqui, né, vamos pensar, né, de longe, avistando aquelas pessoas ali, correndo para lá e para cá, e admirados, e meio que assim, espantados, né? Né, os portugueses, eles jamais imaginavam que eles iam encontrar alguém aqui, né? E aí, meu pai, pessoal todos nus, né? Pintados. E aí essa é a visão, né, dos portugueses. Aí nós temos a visão, né, dos grupos indígenas aqui, quando avistaram as caravelas, as embarcações, e avistaram os portugueses ali, todos trajados com aquelas roupas, muitas e muitas roupas, né? E será que o indígena ali, ele pensou, né? Teve uma certa estranheza, tanto de um lado como do outro lado. Então, pessoal, o que aconteceu durante muito tempo, uma chamada visão eurocentrista, né? A cultura europeia, ela era tida assim como superior às demais culturas. Então, durante muito tempo na história, houve uma pouca valorização da cultura que aqui estava. Né? Que não existe, né? Não existe cultura melhor que outra cultura. Não existe. Não existe um padrão superior a outro padrão cultural. Então, continuando aqui. Como viviam, né? Os povos que aqui estavam, como viviam aí vamos falar dos tupis, que foi assim, o povo que mais teve contato com os portugueses aí no início. Mas por quê? Porque estavam localizados aí na região litorânea do território brasileiro. Então foi assim, o povo que mais teve contato com os portugueses. Como que eles viviam? Eles praticavam a agricultura de subsistência, né? Eles coletavam vegetais, eles coletavam, no caso aí, frutos, né? Eles caçavam, eles pescavam, eles utilizavam a natureza, né, da melhor forma possível para a sobrevivência. Isso fazia parte, né, da cultura desse povo. Eles não tinham ganância, né? Então, assim, viviam tranquilamente, né, usufruindo dos recursos naturais aqui nessas terras. Viviam em aldeias, né? Não possuíam aí um estado organizado,
as decisões que eram tomadas em relação aí ao destino da aldeia eram feitos conselhos, né, onde eram tratados esses assuntos, era discutido esse assunto, né, na tomada aí de decisões. Então não existia um rei, um dominador, um monarca que controlava tudo, que tinha todo o poder de todas as aldeias. Não, o poder ali político, digamos que era assim fragmentado. Nós temos também entre os indígenas, né, as sociedades matrilineares e patrilineares, ou seja, a sociedade matrilinear, acontecia o seguinte: quando a criança nascia, né, ela recebia um nome que ligava a família da mãe, e assim acontecia nas sociedades também patrilineares. Quando a criança nascia, recebia o nome relacionado aí à família do pai. Então é assim que vivia, né, um pouco aí da organização desses povos. Os casamentos ocorriam entre os membros da própria aldeia, né? E aí uma coisa interessante, né? Os guerreiros, os mais corajosos, eles podiam ter mais de uma esposa, né? Eles podiam ter até 2 esposas. Isso aí era reservado apenas para os guerreiros, aqueles homens mais corajosos, né? E nós temos, além dos tupis, nós temos outros grupos também, né? Temos os G, os Aruaque, os Caraíba, os Cariri, os Pano, Tucano, Charrua e outros povos aí que habitavam, né, essas terras aqui. Então, pessoal, vocês imaginam só, uma população indígena e de mais de 3 milhões, né? Hoje, na nossa atualidade, nós temos menos de 1 milhão de indígenas no Brasil. E isso ocorreu por quê, né, professor? Por que a população indígena ela foi tão assim massacrada, foi empurrada, foi esmagada, foi dizimada? Veja bem, pessoal. Inicialmente, o contato, né, a relação entre portugueses e indígenas, ela foi amistosa, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa relação vai mudar. Então, assim, digamos que nós podemos colocar aí nos primeiros 20, 30 anos dos portugueses aqui no território brasileiro, na América, nós temos aí uma relação amistosa, né, amigável. Os portugueses aí nos 30 primeiros anos se interessaram em explorar, né, o pau-brasil. Isso vai mudar apenas, né, a partir de 1530, quando os portugueses eles passam a explorar essas terras definitivamente, né, passam a implantar aqui um sistema econômico, né, a cana-de-açúcar. Então, assim, após, né, 1530, essa relação ela começa a mudar. Então, o indígena ele passa a ser base, né, base fundamental aí, né, para esse negócio que os portugueses vão implantar aqui. O indígena ele passa a trabalhar na condição de escravo nos canaviais. Então aí começam os conflitos, né? A captura do indígena e a resistência indígena que levou à morte de muitos. A gente sabe do poder que os portugueses tinham, o poder bélico. Então ocorre tudo isso aí. Os conflitos, né, foram grandes responsáveis aí pela dizimação dos indígenas. E também nós temos as doenças trazidas pelos portugueses, né, que foram também catastróficas, né, para a população indígena. Milhares de indígenas morreram, né, que não tinham resistência, né, a essas doenças, não tinham imunidade, né? Então, não foi fácil, né? Não foi fácil para a população indígena que aqui estava. Eles foram massacrados, sua cultura foi menosprezada. São fatores assim que
são situações, né, que ocorreram aqui tristes para a população indígena. Nós temos também, falando, né, continuando falando aí dos povos indígenas que aqui estavam, nós temos a religião, né? Falamos aí da política, né, que era o poder político era fragmentado, né? Não existia a figura de um rei que controlava ali as aldeias, todas as decisões eram decididas, né, por um conselho. Nós temos a religião, como era a religião, né, desses povos aqui. Eles acreditavam nas forças da natureza, né, e nos espíritos dos antepassados. A base religiosa aí desse povo. E também nós temos aí, relacionando aí a questão religiosa, os rituais antropofágicos, né? Antropofágico. O que é isso, pessoal? O que são rituais antropofágicos, que eram muito comuns aí, né, na cultura desse povo? Logicamente que existiam vários grupos indígenas com línguas diferentes, costumes ali diferentes. Então, existiam conflitos, né? E muitas vezes um grupo se levantava contra outro para assumir uma hegemonia. Então, a hegemonia daquela região, daquele local. E aí, a tribo que era capturada, os membros da tribo que eram capturados, eles, o inimigo, né, no caso capturado no conflito, ele era morto e ele era devorado pela tribo ali vencedora. E isso significava muito, porque para quem morreu, para aquele indígena que foi capturado e devorado, ele, no caso ali, ele morreu de forma digna, né? E os que faziam, né, comiam da carne daquele guerreiro, se alimentavam dele, eles acreditavam que a força, a inteligência, né, daquele guerreiro ali seria absorvida pela pessoa que estava comendo. Então, assim, era um ritual bastante praticado na época, bem macabro, mas interessante, fazia parte, né, da cultura daquele povo. E, né, no mais, assim, que eu tinha para falar para vocês era isso mesmo, né, um pouquinho aí da cultura desse povo, do que aconteceu com esse povo, tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço, né? E espero que eu, né, tenha conseguido sanar alguma dúvida que você tinha, tá? Um abração, valeu!